E aí galera que lê Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, eu sou o João e o vídeo de hoje é um vídeo que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisinhas que estão acontecendo, né, que diz respeito a gente que lê quadrinho, porque nos afeta, justamente por conta de aumento de preços, né. A Mitos soltou uma nota recentemente no Instagram e também lá no Facebook dizendo que alguns títulos sofreriam um aumento de R$2 a partir do mês de março, né? Dentre eles, por exemplo, o Dylan Dog, acho que a Julia Kendall também deve ter aumento, enfim, a nota vai colocando, né, alguns títulos específicos da Bonelli e argumenta que por conta de aumento de salário dos funcionários, aumento também de preços de gráfica, papel, etc, 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 enfim, aquelas coisas que normalmente nos são apresentadas quando alguma justificativa é dada, né, e a Mitos pelo menos tenta explicar direitinho as coisas, né, deixou aí claro que vai subir o quadrinho, né. Meu amigo Estevão Domingues, né, que me ajuda a administrar o grupo do Eu Leio Gibi no Facebook, e sinceramente falando, ele que administra, eu dou lá umas olhadas lá de vez em quando, ele também colocou um post, né, do Berserker, né, do Berserk, mangá, né, publicado pela Panini, também com reajuste de preço, né? Ou seja, mangá está subindo pela Panini, isso quer dizer que talvez, vai saber, mas existe uma possibilidade aí das comics também acabar tendo um reajuste de preço. Não só isso, né, alguns encadernados já vão aparecendo com os preços mais salgados, né, quadrinhos aí que outrora custava 20 e pouco, que daí subiu para 40, agora eles já estão custando 58 a 60 e poucos reais. Ou seja, temos reajustes de preço uma vez mais e diante de algumas circunstâncias eu não sei se vai ser o único reajuste de preço do ano. Talvez haja outros, né? Até porque as outras editoras vai saber se não vão precisar ou se não vão também acabar reajustando seus preços, e uma vez que estamos no começo do ano e diante das voltas que se pode dar, talvez tenhamos mais aumentos ainda, e isso é ruim, né? Ruim por quê? Porque a gente não tem aumento de salário, a gente não tem aumento de renda, né? E uma vez que a gente não tem aumento de renda nessa facilidade toda e tudo mais, isso vai acabar pesando. Muitas vezes a gente fala assim, mas é só R$2. Se você pega 5 títulos da Bonelli, você vai ter que colocar R$10 a mais, né, do seu bolso para cobrir isso daí, né, o que dá quase o preço, por exemplo, de capa do Gibi do Fantasma. É exatamente isso que eu estou dizendo. De uma forma ou de outra, esses aumentos vão fazendo com que a gente acabe tirando mais um pouco de quadrinho da nossa da nossa lista, né, do mês. Por quê? Justamente porque, como está sendo reajustado, o que acontece? Se há um reajuste ali, aqui e acolá, e esse reajuste é real, né? A Mitos disse que vai ter, e já a gente mesmo que a Panini não diga nada que vai ter, ela também não fala, mas a gente está começando a ver no preço de alguns produtos específicos esses reajustes, né? O que acaba acontecendo? Né? Acaba acontecendo que a gente tem o mesmo tanto de dinheiro, mas esse mesmo tanto de dinheiro acaba não dando para comprar o mesmo tanto de gibi. Por quê? Porque os preços eles vão sendo reajustados. E eu me lembro ainda que ano passado, numa entrevista, né, um dos responsáveis lá da Devir, né, disse que havia tido reajuste de preço dos produtos deles e que talvez teria mais justamente por causa de uma série de elementos que envolvem a economia e que talvez carecesse de ter mais aumentos. Ou seja, nós que somos colecionadores acabamos muitas vezes, né, padecendo com isso tudo, justamente porque diante dessas circunstâncias a gente acaba ficando com o bolso, né, cada vez mais apertado e tendo que apertar o cinto mais e mais para poder manter, né, o nosso hobby, que no caso é colecionar quadrinhos. E o que a gente faz então, João? Ora, a gente vai ter que fazer o de sempre, a gente vai ter que passar mais ainda pelo um pente fino, a gente vai ter que esperar mais ainda, às vezes, umas promoções mais interessantes para poder comprar quadrinho. A gente vai ter que, às vezes,
deixar títulos de lado e coisas desse tipo e ir na direção daquilo que nos é realmente interessante. E por quanto dessas coisas do nosso dinheiro não render na forma com que nós gostaríamos e, consequentemente, os reajustes, de acordo com as editoras, serem necessários, o que acaba acontecendo, né? A gente fica cada vez em menos condições, né, de fazer aí testes, experiências com determinados títulos. Por quê? Porque como é que a gente vai ver se um título é bom, ou seja, vou comprar esse para ver se é bom, se numa circunstância aí a gente está vendo reajustes e esses reajustes vão tirando da gente, né, o direito também ou da experiência, porque não dá para fazer a experiência, não dá para fazer a experiência porque a experiência ela não é possível, porque o dinheiro da gente não dá mais para fazer isso. Nesse caso, a gente tem que ir assumindo cada vez mais a postura, né, de colecionador pé no chão e avaliando direito e comprando à medida do possível e às vezes, dependendo do mês, nem comprar, porque talvez não tenha nada que realmente vale a pena investir a nossa grana, né? Então, essas são coisas que pesam, né? Toda vez que a gente escuta de falar de aumento de preços, que a gente escuta falar de reajuste de quadrinhos, né? E eu não estou aqui para criticar editora A, editora B ou editora C mediante essas coisas. O que eu estou dizendo é que se esses aumentos acontecem, se esses aumentos são necessários, né, e a gente não tem um reajuste salarial que corresponda a essas coisas, né, ou seja, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comprar menos gibi com o mesmo tanto de dinheiro que a gente tem, justamente porque não nos é possível, né, ficar fazendo sacrifícios desnecessários, na minha opinião, com quadrinhos. Nesse caso também eu penso que cabe a gente dar uma olhada exatamente às vezes no que a gente está realmente querendo fazer enquanto colecionador, ou seja, muitas vezes, né, por quanto disso, né, a gente tem que voltar um pouco os nossos olhos, né, para determinadas edições que às vezes a gente quer muito, né, e de repente comprar, em vez de comprar aí 3, 4 GB de determinado preço, comprar um só, às vezes até de um preço um pouco maior, sei lá, né, dependendo da necessidade ou da preferência de cada um, e em vez de comprar 3 GB mais ou menos, comprar um GB só bom no mês, né? Mesmo que ele seja um pouquinho mais caro, mas de saber que é um quadrinho que você vai querer ter na sua coleção e manter ele lá, do que querer fazer experiência, né? Se a gente tivesse uma economia aí aquecida e o nosso dinheiro um pouco mais valorizado, daria de repente para fazer algumas experiências e de repente, dependendo da carteira, né, da condição aí financeira de cada um, até uma outra extravagância. Mas extravagância e experiência a partir dessas coisas que têm acontecido, são coisas que menos se dá para fazer hoje em dia, né? Ou seja, a gente tem que ter o nosso pé no chão e ver o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades. Por isso, se você ver alguém que de repente tem uma condição financeira muito melhor que a sua e está comprando aí um monte de gibi, não entra na onda de querer acompanhar o cara. Lembra, isso é a condição financeira do cara, trabalha de acordo com a sua, para você não ter dor de cabeça depois, tá bem? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer e conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e diga aí como que você lida toda vez que os quadrinhos, né, aumentam de preço, justamente para a gente poder conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.